Nós estamos agora no meio da pandemia e aqui no Brasil existem várias hipóteses de que ainda não chegamos no pico. O pico vai começar em junho, julho, vai se estender até o final do ano. E a Fundação Getúlio Vargas fez uma projeção de que o desemprego no Brasil deve chegar a quase 25 milhões de desempregados e a renda média ter uma queda de 30% aproximadamente. E o mercado financeiro aqui no Brasil projeta uma queda de quase 6% na economia, no PIB, e os organismos internacionais apontam que o Brasil vai ter uma queda acima de 6%. Isso significa que a gente vai ter uma população de desempregados, de trabalhadores informais, sem precedentes na história do país. E a possibilidade de agravamento da crise socioeconômica está apontada agora para o final de 2020, com o pós-pandemia, e começam a surgir várias hipóteses. Não é? Tem estudiosos e pesquisadores que dizem que a partir da pandemia vai surgir uma nova ordem social, né, em substituição ao neoliberalismo ou ultraliberalismo que está se disseminando no mundo todo. Alguns dizem que a sociedade vai ser uma sociedade mais humana, solidária, fraterna, por conta do processo de sofrimento e de tragédia que ocorreu com a pandemia. Eu queria que você dissesse qual é a sua análise, se você acha que, de fato, vai surgir uma nova ordem econômica mais humana, em substituição ao neoliberalismo, e o papel que a economia solidária pode ter no enfrentamento da crise econômica e social que nós vamos viver a partir de dezembro de 2020. Eu acho que esse é o elemento fundamental do debate, né? É óbvio que a pandemia ela traz questões desafiadoras e a partir daí você tem exatamente essas duas, né, digamos assim, posições. Uma de que vai mudar, o neoliberalismo enfraqueceu, esgotou suas possibilidades, o Estado vai ter um novo papel, o mercado vai ter mais limitações, a globalização também. Agora, eu estava vendo, né, essa posição e, ao mesmo tempo, eu fui ver o que aquela reunião ministerial da semana passada, que foi divulgada pelo STF na semana passada, mostrou para a gente. Mostrou o agravamento do que é hoje o modelo de exploração do capital num país como o Brasil, né? O ministro do Meio Ambiente armando contra a natureza para desregulamentar o controle, ampliar a degradação ambiental. O ministro da Economia dizendo, olha, não tem que investir nos pequenos, tem que investir no grande para a gente ganhar muito dinheiro, etc. Vai botar uma granada no bolso dos servidores, que é um circo do horror que mostra, eu não estou vendo apontar nada de diferente. É claro que o Brasil, nas condições que o Brasil tem, né? Nesse momento da crise política, que se soma a crise econômica e a crise sanitária. Agora, o que nós temos lido de vários autores, vários pensadores, é que tem elementos nessa crise que não é verdade que não vai mudar nada, as coisas vão mudar, né? Obviamente que a questão nacional vai estar se colocando mais, as preocupações com a realidade nacional em relação à globalização, de que o mercado não cuida daquilo que é de interesse público, quem cuida do que é de interesse público é o Estado, mas não é o Estado autoritário, é a sociedade, o Estado democrático, é por aí. E, obviamente, que a humanidade vai ter que repensar formas, né? Não só de relações humanas, mas também formas econômicas. É nesse
aspecto que eu acho que vale a pena pensar as contribuições da economia solidária. Como é que a economia solidária contribui? Ela tem um acúmulo, tem uma caminhada, tem, como nós estávamos há pouco falando, nos anos 90, nós tínhamos uma realidade, eu diria, não tão grave como essa, mas nós tínhamos uma realidade de elevado desemprego. Nós passamos de um desemprego para entre 93 e 2002, né? Uma elevação enorme de pessoas desempregadas, e a economia solidária foi uma das estratégias, foi uma das alternativas construídas pelos movimentos sociais, tanto os movimentos no campo quanto o movimento na cidade. Mas era um período que você tinha um processo em que as organizações sociais, né, as organizações da sociedade civil, elas contavam com apoio e tinham não tanto do Estado, mas tinham apoio sobretudo da cooperação internacional, e investiram muito, construíram muito essas alternativas. Depois as prefeituras, você deu o exemplo, estava falando agora do governo de Erundina, várias prefeituras em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil, aqui no Nordeste, em Recife, no Pará, enfim, diversos governos locais passaram também a apoiar as estratégias de desenvolvimento local com base na economia solidária, ou seja, nas estratégias coletivas, né? Além do esforço de geração de emprego assalariado, né? Trabalho assalariado, o discurso do empreendedorismo estava dado, mas a inovação, ou seja, aquilo que era para ser construído como inovador, foi de fato a construção da economia solidária. A realidade hoje já é muito dura, né? Quando você compara com os anos 90, de 2015 para cá, nós temos hoje, no Brasil, nós temos hoje 41 milhões de pessoas que ou estão desempregadas, ou estão desalentadas, não estão mais procurando trabalho, né? Ou estão subocupadas, né? Além disso, dos que estão ocupados, 40% são informais, estão na informalidade, 40,7%. E é essa população, o que você vai fazer com ela, né? Qual alternativa você tem para essas pessoas, né? Não consigo imaginar que após uma crise como nós estamos vivendo, que você vai ter um processo de reindustrialização rápida que vai absorver essas pessoas, né? É óbvio que vai haver um crescimento grande do trabalho intermitente, do trabalho precário, do trabalho informal, já está havendo uma queda de renda. Então, nesse contexto que nós temos que ver os aprendizados da economia solidária, que se colocou e mesmo com as crises permanece. Eu todo dia recebo um resumo de notícias sobre a economia solidária no Google e vejo as coisas sendo mantidas, inclusive agora durante a pandemia eu tenho visto a economia solidária bastante ativa em todo o Brasil. Então, é uma alternativa que tem que ser construída. Não vai vir com vento, não será dado, mas nós vamos ter que construir.